A mãe de Deus, que fora concebida sem pecado, em vista dos méritos futuros do Filho seu, nascera sem pecado, e assim se conservara, mas ao longo da vida sua, não foi um títere, um bonequinho, na mão de Deus, a ponto de fazer o que Deus queria, porque vontade própria ela não possuía. Concebida sem pecado, decidiu-se ao longo da vida viver sem ele, sem pecado. Quando é bem verdade, oportunidade tinha para pecar, já que também esta oportunidade a visitava. Pensemos se não a visitava. Pensemos se não foi ela obediente a Deus, quando tudo também para ela difícil se tornou. Disse sim ao arcanjo que se lhe apresenta, a vontade de Deus, tornar-se-á a mãe do Salvador. Ela consente, a mãe do Altíssimo, do Salvador, do Filho de Deus, do Rei dos Reis. E após dizer o seu sim, já começam as dificuldades. Não tem onde dar à luz o filho seu. E então logo o filho nasce, não passa muito, tem que sair, ainda durante a noite, apertando contra o peito virginal, o menino Deus, porque Herodes tenciona matá-lo. Só nessas dificuldades já poderia Maria chamar para si o arcanjo, dizendo-lhe: arcanjo mentiroso, disseste-me que eu seria a mãe do Senhor, o Filho de Deus, mas todas essas dificuldades não pertinem a este que Filho de Deus é. De mais a mais, fugir para o Egito, fuga lembra culpa, e culpa não temos, e se não a temos, por que haveríamos de fugir? Daqui eu não saio, e se for necessário que eu me vá, pois então eu rompo com Deus. Agora a missão que tinha, ela não o fez. Ela não o fez, embora pudesse negar-se a prosseguir. Ela não se queixou, não titubeou, não vacilou, não claudicou, não mancou na sua fé. Permaneceu resoluta, decidida. E quando tudo se fazia dificuldade, ela simplesmente assentia, concordava. Fora em fuga, aguardara o tempo para voltar, e as dificuldades evidentemente não param. Maria, obediente àquilo que Deus lhe pedira, não tinha clareza de como tudo se daria. Então, ouvidos desavisados dirão talvez nessa hora, quando da anunciação, mas ela creu de fato, porque ela faz pergunta ao arcanjo, e se ela pergunta faz, se não é, de que duvidou. Não, ela não duvidou, nem de longe ela se opôs àquilo que o arcanjo lhe apresentara, simplesmente queria entender com a inteligência como poderia ela se tornar mãe, se virgem era, e ainda virgem permanecer. Quis entender, quis que o que lhe era anunciado lhe coubesse na inteligência. Por isso pergunta: como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Bem, o arcanjo explica, diz ser a obra do Espírito Santo. Ainda assim, isso não lhe cabe na inteligência. É impossível abarcar, compreender o que, para nós e também para Maria, mistério é. Mas não é porque não entende, não é porque a sua inteligência não capta e absorve, que ela se nega então a cumprir o que para ela desconhecido se faz. De jeito nenhum. Tendo a resposta do arcanjo, ela, com a inteligência, com o coração, com a alma, com sua vontade, ela concorda. Isso é adesão. Adesão livre, consciente. Isso se faz
obediência. Aí se faz. Maria então concorda. Ela que não sabia como que explicado lhe foi, se cumpriria, se daria. Isso, filhos e filhas, é fé. Não raro, queremos detalhes de tudo que nos é apresentado. Se ao menos me viesse um sinal, se ao menos eu soubesse com certeza que isso é querido por Deus, ou que isso aqui que pretendo vai dar certo, então eu prosseguiria. Diante do medo de serem frustrados esses planos, eu então não vou prosseguir. Ora, se eu esperar que tudo esteja claro à minha frente, para então dar o passo que Deus de mim espera, não precisarei de fé. Eu digo com todas as letras: fé é para dias escuros, tempestuosos, enegrecidos, porque para dias claros, o andar sem se machucar é mérito do sol. É quando tudo está escuro, em nebulosa, que ouvimos a voz de Deus, e mesmo sem delineá-lo, vê-lo, escutando apenas a sua voz, damos passos, mesmo quando os nossos olhos não veem no chão. Mas se é Deus quem nos chama, por que não ir? Por que ficar? Mais perigoso só perigoso ficar distantes de Deus. E se Ele nos chama, é para que dele próximos estejamos. Lá a nossa segurança, aqui por medo nossa ruína. Maria teve fé, ela creu, mesmo sem compreender. E à medida que vivia a vontade de Deus, ela então compreendia. E mais ela com o mistério concordava. E mais nele absorta, ela se via. E mais, bem plena de Deus, ela ficava. Essa obediência, como disse no início da homilia, é resultado não de submissão, resultante de escravidão. Alguém que obedece porque está preso em algemas, entre grades, a alguém que obedece porque a comida lhe foi negada e só lhe será dada se cumprir o que lhe é apresentado. Isso não é obediência. Como disse, obediência requer a liberdade consciente de quem se põe a obedecer, e não lhe é negado perguntar. Maria pergunta, ela quer saber, como nós, muitas coisas queremos saber, muitas coisas a Deus perguntamos. No Antigo Testamento, antes do advento de Jesus, tudo que o homem queria a Deus perguntar, ele perguntava, e a resposta lhe vinha pelos fenômenos naturais, lhe vinha pelo relâmpago, pelo trovão, pela chuva em demasia, pelo tremor de terra, pelo fogo. E hoje, querendo perguntar a Deus, como o faremos? E de que modo sua resposta escutaremos? Ouvimos-lo no Filho, Jesus, que é palavra do Pai. A resposta é o Filho quem nos dá. Temos a resposta. Se queremos a resposta para qual conduta adotar, para agir de que jeito diante dessa situação, perguntemos a Jesus. Não perguntemos esperando que Ele venha sussurrar no nosso ouvido. Vejamos como Ele agiu ao longo do tempo na história em que Ele aqui com os seus passou, seus apóstolos, seus discípulos. Suas atitudes nos ensinam, seu comportamento nos ensina, e obedientes a Ele, queremos fazer o mesmo que Ele fez. A obediência, então, resulta do amor. Amor.
Quem ama, de fato, crê naquilo que lhe é pedido, porque ama aquele que o pedido lhe faz. Maria ama a Deus. Ela conhecia as Escrituras, ela sabia da promessa do envio do Messias, do Salvador, só não sabia dar seria isso com ela. Mas uma vez que isso lhe foi proposto, reconheceu-se humilde, escrava, serva, e assentiu, concordou, por amor. O amor é capaz de nos fazer assim, cumpridores da vontade de Deus, tornando a nossa e sendo nesse cumprimento felizes, abandonando a nossa vontade, não raro, mesquinha, ignóbil, abjeta, egoísta, para satisfazer a vontade de Deus, magnânima, estupendamente bela. Mas isso não há de acontecer em momentos ímpares da nossa vida, só numa e outra vezes, não, todos os dias. Em cada decisão que tomamos, em cada passo que damos, antes de empreender uma tarefa, ao termo dela, agradecendo, e ao Pai essa tarefa oferecendo, é assim, permanecer vigilantes, e por conseguinte, obedientes, tudo por amor. Padre, mas é difícil obedecer a Deus. Diuturnamente Ele nos pede coisas difíceis, ou coisas que resultam de algo sim muito difícil. Amar o nosso irmão como amamos a nós mesmos, isso não é fácil. Está aí um pedido difícil de se cumprir. E porque difícil, então, eu vou abandonar esse desejo de Deus e não me esforçarei para cumpri-lo só porque é difícil? Vamos para um exemplo prático. A mãe diz assim ao seu filho: filho, olha, a mamãe vai sair e eu preciso que você arrume aqui a cozinha, passe um pano nesse chão, coloque as coisas em ordem ali sobre a pia. Mas ela olha para o filho e o vê pequenininho, maior um pouco que este que aqui está, já entendendo algumas coisas. Mas ela tem de sair, mas também não tem tempo de arrumar a cozinha e de preparar a casa. Pede ao filho, que ainda é infante, pequeno é. Ele não tem a estatura da mãe, não tem sua força física, sua destreza, mas é a mãe e ele a ama, então ele irá cumprir. Ele vai até a vassoura, é maior que ele, varre como pode o chão, deixa coisas para trás, ciscos, poeiras. Sabe que a mãe passa um pano úmido no chão, ele quer agradar a mãe. Ele vai ao balde, coloca água, não muita porque não consegue carregá-lo. Pega o pano, molha-o, e na hora de torcer, sua mão não abraça o pano, força ele não tem para torcê-lo. Coloca-o molhado no chão, e com o rodo desajeitado, ele vai passando sobre o chão, espalhando por conseguinte um tanto da sujeira que ali no chão ficou. Não está seco por completo, limpo tão pouco, mas é o que conseguiu fazer. E ele transpira, tudo nele lhe dói. A mãe chega, e ele então olha para a mãe e diz assim: mamãe, eu limpei o chão para a senhora, viu? E guardei aí as coisas. Não sei se ficou assim bom. A mãe olha, vê que não ficou bom, vê que não está perfeito, vê que o que pediu ao filho, para ele no momento, impossível era de cumprir. Mas ela lhe dá um sorriso e diz: oh meu filho, ficou muito bom. Vem cá para a mamãe lhe dar um beijo. E ela o beija e o abraça. Mas como? Se não ficou bom? Mas ela viu o esforço do filho. Foi ele obediente e esforçado. Esmerou-se por cumprir o que a mamãe lhe pediu. Dias depois, ela diz isso ao seu outro filho, 14, 15 anos, já grande, com força, sabe muito bem o que é certo e o que é errado.
E ela diz ao filho: limpe tudo. O seu irmãozinho está na escola, logo ele vai chegar, eu dependo de você para arrumar essa cozinha e colocar tudo em ordem. Ele, num piscar de olhos, limpa, varre cada canto. Ele aprendeu com a mãe. Passa o pano, e outro pano mais seco agora, deixa o chão impecável, brilhando, arruma tudo. Ele ainda tem tempo para coisas suas. Quando a mãe chega, ele olha para a mãe e diz: aí mãe, vê aí como é que ficou. Não ficou perfeito? Não ficou ótimo, mãe? Está tudo limpinho, muito melhor do que o meu irmão fez semana passada. Fala a verdade. A mãe reconhece, não tem como negar, não tem como refutar a verdade de que o chão ficou talvez muito melhor do que ela própria faria. Mas ela olha para o filho e diz: filho, ficou mesmo ótimo, obrigada, e vai fazer suas coisas. Não sorriu, nem o beijou, mas o chão está perfeito. Mas esta perfeição foi expressa de que modo? Senão no orgulho, senão na vaidade, senão na presunção, na prepotência. Portanto, sabe Deus que o que nos pede difícil é, e muito provavelmente não conseguiremos fazer, embora com todo esmero, com perfeição. Mas vendo o nosso esforço, vendo o nosso empenho, reconhecendo o nosso suor, amando-nos como Ele nos ama, Ele nos abraçará. Por isso pede: não pequemos, mas sabe, pecadores somos. E porque vamos pecar e temos consciência de que somos frágeis, não nos esforçaremos para evitar o pecado? Não nos esforçaremos para amar o nosso irmão, já que é esse o pedido de Deus? Maria tinha consciência desse amor de Deus e de sua bondade, por isso queria agradar a Deus. E por que não podemos fazer o mesmo? No nicho está Maria agora, a imagem da mãe Aparecida. E nós? Qual o nicho em que nos encontramos? Ali, junto à família, saindo do trabalho, voltando do colégio, indo para uma balada, divertindo-nos com os amigos, rezando, genuflexos dentro da igreja ou então no interior do nosso quarto. É ali que nos santificamos? É bem aí que a vontade de Deus nós cumprimos, esquecendo-nos da nossa? Ou aderindo com a nossa imperfeição e completamente à vontade de Deus? Fácil de verdade não é, assim como não foi para Maria, O sim de Maria é dinâmico, é sempre renovado, e há de ser também o nosso sim. Falando amor, porque a obediência do amor resulta. Qual é mesmo o mandamento que encerra, que engloba os mandamentos todos que conhecemos? Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Há quem diga: o dia que eu conseguir amar o fulano de tal que tanto prejuízo me causou, o dia que eu conseguir amar aquela mulher lá, que até hoje me faz malcriações e me provoca, nesse dia eu estarei bem, estarei feliz e poderei ir para o céu. Não é assim. Quando esse dia chegar, o dia de você amar o outro como ama a si, sobretudo aquele outro que lhe causou prejuízo, você não terá chegado ao fim, ao ápice, ao topo. Será esse só o começo. Muitos pensam que amar o outro como a si próprio é o ápice, o máximo da lei do amor. Não é. É só o começo. Só o começo. Porque sabendo, Deus, que temos dificuldades, sabendo, Deus, que somos falhos, sabendo, Deus, que nossa vontade permanece débil, que somos defectíveis, Ele começa nos pedindo o grau menor, mas espera alcancemos o grau maior. Padre, não estou entendendo. Qual é o grau maior? Amar o outro como amo a mim mesmo. É só o começo.
com vistas a chegar ao ápice: amar o outro mais que a mim mesmo. Essa é a lei do amor. Essa é a lei vivida pelos santos e santas. Isso viveu o próprio Cristo. Isso viveu Maria, obediente à palavra do seu Deus. Amar o outro mais que a si próprio. Sua mamãe faz isso. Ou talvez já o tenha feito, ela que agora junto ao Pai do céu está. Ela o fez. Sua mamãe não pensou muito mais você que nela mesma, que nela própria? Então é possível amar o outro mais que a si mesmo. Essa é a lei. Assim o fez Maria. Lá no alto da cruz, quando Jesus lhe diz: eis aí o teu filho. Eis o teu filho. E tomou a humanidade por filha. Tomou-nos a todos por filhos seus. Está aí. Esqueceu-se da sua dor e pensou a dor de todos nós, mergulhados no mundo em que caminheiros nos fazemos, em meio a todas as investidas e ciladas do demônio. Fortalece-nos ela, para que não sucumbamos e cheguemos junto ao Filho seu. Se não é especial esse momento que nos é dado por Deus, nesta novena, para aprender com Maria a obediência. Obedecer por amor. Para encerrar, porque eu perguntei para o Padre Sérgio até que horas eu podia falar. Ele disse: até que comecem a dormir. Como não tem ninguém dormindo, então eu fui falando. Mas para encerrar, obedientes tornemos-nos filhos e filhas, mas por amor. A mãe pede algo ao seu filho e ele não dá, ele não cumpre. Mas percebendo que a mãe lhe é superiora e ela tem essa ascendência sobre o filho, e percebendo que ela o pode punir, ele então revê a negativa e agora consente, faz o que a mãe lhe pede. Fizera por medo, embora devesse fazer por amor. Cada um olhe para si e veja. Aquilo que cumprimos por medo de ser descobertos, medo de ser apontados, medo de ser ridicularizados, ou fazemos por amor? Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, ele diz algo que pode ser uma regrinha de ouro para nós: tudo aquilo que você não puder dizer como fez, pois então não faça. Porque se não pode dizer como fez, aí estão as razões para não o fazer. E ao fazer algo, percebamos se o amor ali impera. Pois se impera, está feito, está pronto. Deixemos de fazer apenas o que nos é fácil, apenas aquilo que nos é confortável, apenas aquilo que é cômodo. No nosso dicionário, infelizmente, ainda imperam essas duas palavras: fácil e difícil. Opa, é fácil, me dá aí, no instantinho eu faço. Imagina, para que passar para outro? Eu cumpro agora, no instante. Em se tratando de algo difícil, sabe como é que é? Eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer, isso aí vai depreender muito tempo e eu não tenho condições agora. Na próxima vez, se você precisar, você me procura. Se é difícil, refuto. Se é fácil, abraço. Quando duas outras palavras deveriam substituir a estas no nosso dicionário e coração, quais? Certo e errado. É certo? É querido por Deus? É justo, é nobre, é santo? Então custe-me isso muito tempo. Peça-me o suor. Seja-me isso fácil ou não, do dentro. É errado? Então, nem se me apresente isso. Vejamos se isso não se deu com a mãe do céu. É querido por Deus? Está no plano seu? É o seu plano que eu seja a mãe do filho seu, do Salvador? Estou dentro. Torne-se isso fácil ou difícil. Requeira tudo de mim. O meu sim agora. Mas eu estou pronta para cumpri-lo, pois
pois sempre estarei sozinha. Isso é fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossas preces, filhos e filhas, façamos agora dirigindo-as ao Pai. Maria, Mãe da Obediência, intercedei pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, como funcionário de Deus, seja fortalecido em seu mistério de pastor, pondo-se sempre a serviço dos mais fracos e exemplos. Maria, rogai por nós. Maria, rogai por nós. Maria, Mãe da Obediência, intercedei por todo o clero, em especial pelo Padre Mário, que hoje preside nosso segundo dia da novena, para que, sendo fiel, se deixe sempre guiar pela santa vontade de Deus na sua caminhada. Rezemos. Maria, rogai por nós. Maria, Mãe da Obediência, intercedei por nossos jovens, para que estejam abertos à vontade de Deus, assim como vós sempre esteve, e fazei ecoar em seus corações a palavra do Papa Francisco, ide sem medo para servir. Rezemos. Maria, rogai por nós. Maria, Mãe da Obediência, intercedei junto a vosso Filho Jesus, para que Ele conceda a graça da paz entre os homens, e que de mãos dadas caminhemos juntos como arautos da paz. Rezemos. Maria, rogai por nós. Maria, Mãe da Obediência, intercedei por nossa cidade, que a tem como padroeira e protetora, para que possa superar toda e qualquer dificuldade, transpondo obstáculos, para promover melhor qualidade de vida para todos. Rezemos. Maria, rogai por nós. Maria, Mãe da Obediência, intercedei pelos padres sinodais, que hoje abriram em Roma o sínodo da família, que todos unidos ao sumo pontífice consigam preservar os valores familiares que promovem a vida e a justiça. Rezemos. Maria, rogai por nós. Pai Deus, ouvi os nossos rogos, que vos são apresentados por Maria, nossa Mãe. Estas preces exprimem, Pai, algumas das todas necessidades que temos, que na igreja e que no mundo vemos. Vós que perscrutais os corações e sabeis as necessidades nossas, dai-nos, se não estritamente o que vos suplicamos agora, que nos vossos planos está para nossa felicidade e salvação. Isso vos suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Amém.
grande amor de Deus exige não apenas uma atitude de ação de graças, exige muito mais: a doação integral de nossas vidas em busca de um mundo de paz, com coragem, amor e fé. Filhas, filhos queridos, trazei ao altar vossas alegrias, fadigas, trabalhos, sofrimentos, lágrimas, sorrisos, esperanças, e rezai para que este sacrifício aceito seja por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor para tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas, Pai, sobre o vosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor, filhos e filhas, esteja convosco. Aos céus elevem-se agora os nossos corações. E assim, com os corações aos céus elevados, juntos graças demos ao Senhor nosso Deus. Na verdade, Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever darmos graças, é nossa salvação darmos glória, em todo o tempo e lugar por Cristo Senhor nosso. Pois a Virgem, cheia de fé, ouviu do mensageiro celeste que à sombra do Espírito Santo o Verbo havia de nascer entre os homens e em favor dos homens.
e assim o carregou com amor no seio imaculado, para que a verdade cumprisse inteiramente as promessas feitas aos filhos de Israel. E ficasse patente, Pai, que a expectativa das gentes havia de ser inefavelmente cumprida. Por isso, a multidão dos anjos adora a vossa majestade, Pai, na alegria eterna de vossa presença. Com eles, pedimos que associeis nossas vozes em concorde exultação, cantando agora. Vós, Pai, que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas, Pai, se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, Pai, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou Jesus para si o cálice, Pai, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Pai Deus, recordamos nesse momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Queremos a vós oferecer este pão, Pai, que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito, Pai, nos una num só corpo, para que sejamos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Moacir, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José, os apóstolos e todos os santos são